Governo quer aproveitar algumas das medidas já incluídas no memorando da Troika para cortar os 4 mil milhões de euros na despesa permanente do Estado. A reforma pode passar pela reorganização hospitalar, redução do número de freguesias e também pelo corte de repartições de finanças. Medidas que já não são novas e devem permitir poupar as funções sociais do Estado. Afinal, pode ser menor o impacto do corte na despesa permanente do Estado de 4 mil milhões de euros na vida dos portugueses, porque o Governo pretende aproveitar muitas das medidas já incorporadas no memorando de entendimento assinado com a Troika. Entre elas estão a reforma hospitalar e a redução no número de freguesias. Ainda não foram iniciadas, mas vão originar poupanças na estrutura do Estado a partir de 2014. O pacote de medidas tem sido tema tabu entre os responsáveis do governo, apesar do primeiro-ministro ter assumido que seria conhecido em fevereiro. E aos outros na oposição que dizem haver caminhos alternativos aos cortes, Passos Coelho responde. Hoje tornou-se num imperativo democrático resistir à sedução das terríveis simplificações. Não podemos aceitar que os sacrifícios, as dificuldades e o sentimento das pessoas em Portugal e noutros países europeus sejam raptados por propostas impensadas que não fazem contas ao futuro ou por promessas que nunca chegam a ser alternativas realistas com princípio, meio e fim. Já começou a reforma do Estado, garante Passos Coelho e conhece o económico. Algumas das medidas ainda não anunciadas, como é o caso da redução no número de repartições de finanças e a reorganização de empresas públicas e autarquias. No caminho para a redução do peso do Estado, compromete-se também o Governo a voltar a olhar para as fundações. Em 2014, depois de já ter cortado as transferências para cerca de 200 e terem sido feitas alterações de financiamento em mais de 100 instituições. Pode ser assim poupado o Estado Social. Por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde não vai ser alterado. Foi até dos setores que mereceu mais aplausos da Troika nesta 7ª avaliação pelo trabalho feito. Paulo Macedo conseguiu reduzir o déficit do serviço em 2012 e caíram os prejuízos dos hospitais. Prepara-se agora o país para entrar numa segunda fase da reforma do Estado, diz o Primeiro-Ministro, esta já com os efeitos da recessão que se faz sentir no país, com o aumento da despesa e queda das receitas do Estado, algo que não estava previsto no memorando de assistência financeira. É o tema em análise no Conselho Consultivo de hoje. São nossos convidados António Gaspar, Rogério Fernandes Ferreira e Mário Caldeira Dias. Agradeço a todos a vossa presença neste Conselho Consultivo. Começo por si, Rogério Fernandes Ferreira. O Governo tem nesta 7ª avaliação da Troika a última oportunidade para recuperar o país que perdeu a 7 de setembro, quando anunciou as alterações à taxa social única. Eu acho que neste momento estamos, de facto, numa avaliação bastante importante em que se vai, nomeadamente, discutir o corte, o chamado corte das despesas do Estado Social. Julgo que vai ser inevitável essa discussão e estamos precisamente num período em que se exigiriam uns consensos nacionais o mais alargados possível, quanto mais não sejam aqueles partidos ditos de governação e centrais. Não é isso que nós, de facto, estamos a assistir e lembra-me um bocadinho o tempo do Primeiro-Ministro Sócrates, em que o governo atual na oposição defendia uma coisa e o governo da altura defendia outra. Portanto, nós voltámos, digamos, trocámos os papéis e sente-se, e julgo que a opinião pública também o sente, que há aqui uma falta de consenso num momento absolutamente crucial em que é preciso tomar decisões verdadeiramente importantes do país e que passam naturalmente pelo corte nas despesas. Portanto, eu julgo que é um momento, de facto, importante e esperamos também, de algum modo, que a Troika dê alguma margem de flexibilidade para que estes objetivos a que nos comprometemos internacionalmente possam ser efetivamente cumpridos. Mas a Troika parece um pouco irredutível na questão dos cortes de 4 mil milhões de euros do lado da despesa.
tanto quanto anuncia a comunicação social, parece que do ponto de vista da despesa sim, mas que poderá haver alguma abertura no que respeita ao alargamento dos prazos de pagamento e ao alargamento também dos números do déficit que nos comprometemos para estes anos de 2013 e 2014. Mário Caldeira Dias, a verdade é que amanhã temos nova manifestação em plena 7ª avaliação da Troika. O país vai mostrar que está no limite das suas forças? Pode ser. Em princípio, normalmente as manifestações, não esta, quer dizer, mas manifestações, quando as manifestações são usadas como tendo por trás organizações político-partidárias ou outras, com objetivos muito definidos de natureza política, do género de derrubar o governo, ou isto ou aquilo, elas são, por definição, antidemocráticas, não é? Na sua essência, não é? Mas isto é outra coisa. Portanto, se essas manifestações são espontâneas, são maciças, se mobiliza muita gente em todas as cidades de vários quadrantes políticos, aí já fazem parte, ou estão mais próximas de um conceito de movimentos sociais, a que naturalmente os responsáveis políticos, quer nacionais, quer internacionais, têm que estar atentos, porque são indicadores importantes do mal-estar, da forma como a sociedade se sente, e de facto a função da política é interpretar o estado da sociedade, o seu estado de espírito, e saber agir, claro, limitado por regras e nunca terá uma influência decisiva, nomeadamente na relação dos devedores com os credores, que é o nosso caso, mas pelo menos os responsáveis políticos devem estar atentos e devem pelo menos tentar perceber o significado que elas podem trazer atrás de si. Depende agora da dimensão e da abrangência que elas tiverem e da forma como as coisas correrem. É claro que espera-se sempre que sejam de forma pacífica, porque, como disse ali o Rogério também, tudo o que seja mostrar sinais de desunião ou sinais de não participação coletiva num esforço geral, que tem as suas condicionantes também, e tem muitas críticas que se podem fazer, mas de qualquer forma a manifestação para a altura da Troika pode ter um efeito positivo, mas tem que ser uma manifestação pacífica, ordeira, e tem que correr tudo bem, porque a degenerescência ou a infiltração por parte de grupos organizados em termos de violência, é preciso não esquecer que basta uma única imagem, um único caixote do lixo a arder, que passe nos telejornais internacionais para mudar completamente a natureza da apreciação que se lá fora faz destas manifestações. António Gaspar, acha que esta manifestação vai ser tão expressiva como a de 15 de setembro? Eu não sei se refere expressiva, ter mais aderentes, se é isso que é o expressivo. Agora, eu tenho para mim uma certeza, quer dizer, é que esta manifestação vai ser vista de uma forma diferente. Porque, repare, nós tivemos as eleições italianas há uma semana e isso foi um cartão vermelho claro e foi uma mensagem que, aliás, a Comissão Europeia e o Parlamento, através do Presidente do Parlamento Europeu, vieram reconhecer que há um descontentamento fortíssimo, não só na Itália, mas na Itália, porque foi o país que veio a eleições agora há meia dúzia de dias, não é? Há um descontentamento fortíssimo por parte dos cidadãos relativamente às políticas altamente, contracionistas que se estão a verificar em todos os países, particularmente na Itália. Portanto, esta manifestação portuguesa, a meu ver, independentemente da aderência, se é 1 milhão, se é 500 mil, se o que quer que seja, e aqui não o posso acompanhar relativamente aos caixotes, porque em qualquer manifestação sempre há caixotes a arder, sempre há alguma carga policial, portanto, isso aí penso que os meios de comunicação internacionais passam essa mensagem, mas não vão julgar a nuvem por Juno, nem a árvore por floresta. Portanto, naturalmente que haverão sempre esse tipo ou poderão haver esse tipo de distúrbios, mas não é isso que vai macular, portanto, o sentimento de um povo que vai para ali de uma forma maciça a protestar contra as situações de todos, uma situação particularmente grave, em termos do seu dia-a-dia, em termos dos seus rendimentos permanentemente a crescerem há 2 ou 3 anos esta parte e que atiram muitos portugueses para o limiar da pobreza e outros portugueses que faziam parte daquilo que era considerada a classe média, que hoje de uma forma mais ou menos genérica está tendencialmente a desaparecer em Portugal, atiram esses portugueses que pertenciam a uma classe média para uma classe bem baixa. Portanto, eu não sei essa expressão se vão ser mais, se vão ser menos. Agora, estou convicto que seguramente, sobretudo aos olhos de quem está cá, neste momento, particularmente o Fundo Monetário Internacional, não nos podemos esquecer que a missão de ajuda técnica que está a ajudar o Plano de Ajuda Estrutural Portugal é o Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, mas o Fundo Monetário Internacional é que tem um histórico enorme relativamente aos pares que são aplicados, portanto, nos países que tem, nos anos em que tem aplicado esses planos de ajustamento estrutural. Portanto, para a Comissão Europeia, particularmente, para o Parlamento Europeu,
para o Fundo Monetário Internacional, é importante que estas manifestações em cima daquilo que aconteceu em Itália se venham produzindo nestes países para perceberem, de uma vez por todas, não é com medidas de austeridade, é olhando para a economia. Eu não vi nenhuma medida do Fundo Monetário Internacional que olhasse para a economia. Não, quer dizer, tudo o que acontece na economia hoje de mal, que leva os portugueses e leva os países onde estão, digamos, a Comissão Europeia, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu a agir, é no sentido de empobrecer os cidadãos, porque há um único objetivo, que é o objetivo dos criadores, um objetivo financeiro, e não um objetivo de crescimento, de fazer crescer a economia, de fazer crescer o emprego. Rogério, ontem o Primeiro-Ministro tentou sublinhar as virtudes deste programa de ajustamento. A minha pergunta é, tendo em conta os dados da recessão, os mais recentes dados do desemprego, as previsões de Bruxelas, etc., não lhe parece que este programa já se mostrou esgotado? Nós estamos perante um programa de assistência financeira e perante um compromisso internacional que tomamos durante um determinado período de tempo. Não podemos também estar, aliás, que é o que fizemos nos últimos 30 anos, estar constantemente a mudar de políticas e a não ter um rumo pré-definido. Portanto, por outro lado, os problemas também estruturais de que padece a economia portuguesa estão mais ou menos claramente definidos e têm a ver com um problema de endividamento excessivo, que é preciso comatar. Portanto, volto à questão inicial de há pouco, quer dizer, no momento em que é absolutamente crucial um consenso nacional para que estes objetivos e os outros estruturais da reforma estrutural sejam cumpridos, é um momento, de facto, de união e não é um momento de desunião. Portanto, embora eu esteja também aqui de acordo que estas manifestações até podem ser momentos de catarse social e como que remédios para que, digamos, as pessoas sintam estes problemas complicados, nomeadamente ao nível do desemprego, que possam ser socialmente e do ponto de vista sociológico atenuados, quer dizer, não vejo no imediato, mercê até dos compromissos internacionais que nós assumimos, soluções alternativas muito fáceis de implementar. Mário, parece-lhe um discurso credível do Primeiro-Ministro nesta altura? Nós podemos, o que ainda há uma margem de manobra para discutirmos relativamente ao programa. O programa decorre de uma situação de endividamento extremo, decorre do facto do Estado não ter dinheiro para solver todos os seus compromissos, e não tem, quer dizer, as receitas não chegam para as despesas assumidas normalmente todos os anos. Do ponto de vista externo, também precisamos reequilibrar as contas, porque não podemos viver eternamente com déficit externo, é impossível, não é? Só que nós podemos também discutir a forma como os sacrifícios são reparados, e os timings como são feitos, e os tipos de ajuda que nos podem ser dados. Quer dizer, seja agora, seja depois na fase de ida aos mercados, suportada pelo Banco Central Europeu e por outros bancos, seja em alguma flexibilidade das metas do déficit, ou em algum problema da dívida, mais tarde ou mais cedo vão ter que aparecer novidades nessa matéria, pela simples razão que as metas do déficit, tal como foram combinadas inicialmente, são impossíveis de cumprir tal como as coisas estão. É impossível, quer dizer, não... Aliás, se as coisas continuarem todas como estão previstas, nós para o ano e este ano vamos nos afastar do déficit e não aproximar-nos do déficit tal como estava previsto. Só que para isso seja possível e para que haja algum reformular de algumas perspectivas, quer relativamente aos impostos, quer à economia, alguma margem de manobra, a Europa só o poderá fazer se parecer que nós somos cumpridores e conseguimos levar as coisas até ao fim. Portanto, no fundo, nós só podemos beneficiar se continuarmos a portarmos como se quiséssemos lá chegar e fosse possível lá chegar. Mas parece-lhe que isso deve ser feito a qualquer custo? Não deve ser feito até a um custo, é um jogo de espelhos, que eu estou convencido que mais tarde ou mais cedo terá que haver algumas cedências nessa matéria, mas essas cedências só serão feitas se nós continuarmos a agir como se isto fosse possível. Não é. Agora, claro, há uma zona muito grande de discussão, que é sobretudo na forma como os sacrifícios estão a ser repartidos, na forma como alguns grupos sociais e aqueles os mais frágeis estão a ser tocados e os outros nem tanto, e sobretudo alguns dos timings, que já se dizia aqui há algum tempo, quer dizer, um remédio tomado rigorosamente durante uma semana faz bem, tomado todo no mesmo dia intoxica, não é? E, portanto, nós estamos perante vários dilemas, mas julgo, eu estou esperançado que algumas novidades positivas ao longo do próximo ano, deste ano e do próximo ano, terão que surgir sob pena de uma degradação da situação, porque nós olhamos para os dados e para as previsões
e dificilmente percebemos como é que os modelos lá chegam, quer dizer, porque os modelos dá a ideia que são muito otimistas sempre em fases de crise e são muito mais pessimistas em fase de recuperação económica. Eu não consigo perceber, por exemplo, como é que se chega para o ano a uma taxa de crescimento de 0,8%. Como é que 0,8% vão permitir baixar meio ponto percentual no desemprego e inverter a tendência? Quer dizer, essas coisas não dão para perceber. Agora, o que é verdade também é que nós, também há quem diga que o que está em causa não é sobretudo o déficit externo, pôr-nos a viver de acordo com as possibilidades que tinham, embora estas coisas sejam interativas e possa haver uma degradação. Os próprios desequilíbrios fomentam a possibilidade do seu não cumprimento, não é? Porque há uma interação entre todas as variáveis económicas e, sobretudo, quando estão colocadas no tempo. Mas eu, pessoalmente, estou convencido que alguma coisa terá que aparecer para diminuir o serviço da dívida, não é? António, esta sétima avaliação é o teste mais difícil que o Governo tem pela frente? Não sei. Eu não sei se é o teste mais difícil. Quer dizer, eu acho que o teste mais difícil que o Governo tem pela frente é, de facto, proporcionar aos portugueses um conjunto, digamos, de situações que alterem a vida. E alterem a vida, naturalmente, para uma situação melhor, não é? Esse, a meu ver, é que é o grande teste que o Governo tem. Não só de agora, mas desde sempre, não é? E as coisas, o que acontece é que têm vindo a piorar, não é? À medida que vamos avançando do tempo, têm vindo a piorar. E os portugueses, que eu penso que comungamos todos dessa mesma ideia, são pessoas pacíficas e que talvez até não se importassem a ver um conjunto de sacrifícios, desde que vissem de facto ao fundo do túnel e vissem que, ano após ano, os sacrifícios estavam a dar resultado. Agora, o que é que acontece? Nós somos confrontados com o cidadão no café, em qualquer sítio na rua, o cidadão menos esclarecido, ou mais esclarecido, ou medianamente esclarecido, nos pergunta, mas afinal, eu ando a fazer sacrifícios para quê? O déficit agravou. A dívida do Estado é maior, e é maior, portanto já estamos nos 122% ou 122,5%. Quer dizer, há um conjunto de coisas que o cidadão normal, e mesmo o esclarecido, não percebe. Portanto, eu acho que esse é que é o grande desafio do governo português, fazer ver aos credores, através da emissão de ajuda técnica que está em Portugal, que o caminho que seguiram até agora não pode ser esse. Está errado. Aliás, a própria senhora do Fundo Monetário Internacional já veio reconhecer, e o economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, que há uns meses atrás, não tantos como isso, há 2 ou 3 meses atrás, que de facto o caminho que o Fundo Monetário Internacional tinha seguido, não de agora, mas há uns anos, esta parte estava errado. Portanto, eu não percebo se se o próprio FMI reconhece isso, porque é que não faz nada para alterar? É isso que eu estou a dizer. Portanto, eu não percebo porque é que a senhora Lagarde, eu ia concluir justamente nessa linha, eu não percebo porque é que a senhora Lagarde, se ela própria reconhece que está mal, que o economista-chefe reconhece que está mal, porque é que não alteram as políticas para os países que estão em intervenção? Para os países que estão em intervenção, vamos lá ver uma coisa. Os países são diferentes, naturalmente, e a gênese da sua dívida é diferente. Nós temos uma dívida que é diferente da dívida da Irlanda, completamente diferente, não é? Nós assentamos em desequilíbrios estruturais, e a Irlanda, por exemplo, no caso da banca, não é? A Grécia também já é um caso diferente. Mas que se faça uma solução à medida de cada país, mas que sejam no sentido de consolidar as contas públicas, sim senhor, muito bem, dos ajustamentos que é preciso fazer, mas sobretudo não se pode esquecer da vertente do caminho do crescimento, da vertente económica, porque é isso que se tem esquecido. Portanto, eu acho que estamos ainda a tempo de arrepiar caminho, sobretudo essas instituições que estão a governar-nos, entre parênteses, através da ajuda que estão a dar e das fiscalizações, das auditorias que vêm de uma forma sistemática, 3 em 3 meses, a fazer Portugal, de uma vez por todas, eles têm que perceber que Portugal terá muito mais facilidade em pagar aos credores que eles representam se forem tomar um conjunto de medidas distintas daquelas que têm sido tomadas até agora. Portanto, esse é que é o grande desafio do governo, é convencer, de facto, e mostrar, e não refugiar-se em modelos macroeconómicos, porque nós sabemos que os modelos macroeconómicos que ensinamos nas escolas é um modelo, vamos lá ver, não é a realidade que tem que se ajustar ao modelo, é um modelo que tem que se ajustar à realidade. Portanto, e teimosamente, o que se tem feito aqui é o Ministro das Finanças, particularmente, desenha um modelo e a economia tem que se ajustar àquele modelo, quando há um conjunto de variáveis que não podem ser ajustáveis de maneira nenhuma. Ou então, temos aquilo que eles consideram, como digo eles, naturalmente, a governação, que são, enfim, como o Primeiro-Ministro destes dias dizia, quer dizer, chocou todos os portugueses, e me chocou particularmente quando me perguntavam pelo desemprego. O desemprego está em linha com aquilo que esperamos. Quer dizer, isso é uma vergonha, a meu ver é uma vergonha. Eu tinha que dizer, e aí o único, e tiro-lhe o chapéu ao Ministro da Economia, foi o único que veio dizer este fim de semana, numa conferência em Santa Maria da Feira, que tinha um problema entre mãos que era o desemprego, que não estavam a conseguir resolver, mas tinham que encontrar meios para resolver esse problema. Não é como o Primeiro-Ministro diz,
Isto é um problema, está em linha com aquilo que o governo tem esperado. Quer dizer, isso é uma afronta e é uma ofensa aos portugueses, isso foi dito. Não é? Olhando precisamente para o desemprego e para as previsões de Bruxelas que revelam que este ano se vai situar na casa dos 17,3% em 2013, parece-lhe que o governo falhou em toda a linha nesta matéria? Eu acho que, de facto, as previsões estão na linha daquilo que se estava à espera, ou seja, o desemprego não vai diminuir. Aliás, é curioso verificarmos que as previsões para o ano são de facto de crescimento, mas para o ano seguinte voltamos, de acordo com as previsões, que muitas vezes não são acertadas, voltamos à situação que tínhamos no final de 2012, praticamente. Portanto, nós nos próximos anos vamos de facto viver numa situação de desemprego, que aliás não é um problema exclusivo português. Basta lembrar que aqui na nossa vizinha Espanha o número de desempregados só no ano de 2012 é equivalente ao número de desempregados em Portugal, neste momento. Portanto, é um problema que é nosso, é um problema que é também de Espanha, é um problema que existe noutros países em menor dimensão. A mim, sinceramente, o que me preocupa é um pouco as expectativas das pessoas, conforme aqui também foi falado. Vi há pouco um inquérito na comunicação social que me deixou bastante atordoado, porque, de facto, cerca de 35% das pessoas têm receio de perder o emprego no curto prazo. Portanto, preocupa muito mais, até do ponto de vista económico, estas expectativas negativas que o desemprego cria, que, por seu turno, tem também, do ponto de vista financeiro, consequências terríveis. Só para dar aqui uns números, em janeiro já se gastou cerca de 10% do valor da dotação orçamental para o subsídio de desemprego. Portanto, são situações, de facto, o desemprego tem consequências catastróficas do ponto de vista individual das pessoas, mas também do ponto de vista social e económico. Portanto, eu acho que é, de facto, o primeiro problema que é preciso encarar de frente e para o qual também aqui não há soluções alternativas milagrosas e é um problema que se vai manter nos próximos anos, naturalmente. E como é que se combate este problema, Mário? Não, o problema essencial é, de facto, a melhor forma sólida de combater o desemprego é retomar o crescimento económico. Isto não há dúvidas, portanto, isto é uma verdade. Mas sem crescimento, como é que se consegue combater o problema? É que o desemprego tem sido encarado como um efeito colateral, não é? Isto é, as coisas têm que ser assim e aquilo que vai acontecer no emprego é o que for. Portanto, o responsável político, do ponto de vista da metodologia da política económica, que é isso que está em causa, que é ter objetivos e ter meios coerentes com esse objetivo, neste momento dizer que o desemprego é a nossa principal preocupação tem o mesmo significado que afirmar quem me dera que o desemprego fosse menor. Mas é só isto, quer dizer, não passa disto, não é? Porque verdadeiramente ter uma perspectiva eficaz de combater o desemprego é retomar o crescimento económico, quer dizer, não há outra hipótese. E depois, ainda por cima, é preciso não esquecer que o desemprego só começa a descer passado um tempo, que nós chamamos um lag, que pode andar entre 1 ano e 18 meses, que a produção começa a recuperar, depois cresce mais do que a produtividade, depois o emprego cresce mais do que a evolução da população ativa e finalmente chega... Há muita gente que agora saiu do mercado de trabalho, que não estão nas estatísticas, e que uma vez que haja a reanimação da atividade económica, vão voltar ao mercado de trabalho e vão perturbar a descida do desemprego, não é? Mesmo que o emprego cresça. Portanto, só numa fase posterior... E fora os desempregados que já não têm subsídio e que já nem sequer estão nas estatísticas. São pessoas que agora não procuram porque não vale a pena, mas daqui a amanhã pode valer a pena. E, portanto, isso vai atrasar a descida verdadeira do desemprego, que vai demorar algum tempo. Portanto, a minha convicção é que mesmo que o desemprego comece a crescer, não será para o ano que vem, de facto, não é? Portanto, neste momento as coisas põem-se nestes termos e o crescimento económico é a base sustentável da descida do desemprego a médio prazo. Nem sequer é a curto prazo. António, para terminar. Para terminar, quer dizer, eu acho que o Governo tem muita responsabilidade em termos do desemprego. Por exemplo, reparo que a maior parte do desemprego está nos PMEs. Se o Governo obrigasse os bancos que estão intervencionados, que pediram ajuda ao Estado português, obrigasse esses bancos a emprestar dinheiro às empresas que estão a fechar, têm a carteira de encomendas, mas não têm, digamos, financiamento para fazer a importação de bens intermédios para produzir o bem final. E outras empresas que produzem mesmo os seus bens a partir de matérias-primas que não são importadas, mas que são compradas em Portugal. Se obrigasse os bancos a financiar essas PMEs, de certeza
que a economia crescia, de certeza que o emprego diminuía e tínhamos esse problema parcialmente resolvido. O que acontece é que os bancos que estão intervencionados, que o Estado ajudou e que injetou dinheiro, não estão obrigados pelo Estado a fazer isso. Portanto, acho que essa é uma medida muito concreta que o Estado podia tomar para inverter esta tendência que é empresas a fechar, e isso a mim dói-me particularmente, quando têm carteiras de encomendas, quando são viáveis e quando não têm, digamos, capitais próprios para fazer um conjunto de compras de bens intermédios para produzir o bem final. Muito obrigada a todos pela vossa presença e comentários neste Conselho Consultivo e até para a semana. O Conselho Consultivo está de regresso na segunda-feira.